Boa noite, pessoal. Iniciando mais uma transmissão ao vivo. Hoje é quarta-feira, dia 8 de maio de 2019. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Hoje eu vou falar aqui sobre um tema importante de destacarmos aqui, que é o tema da coerência. Anunciei hoje à tarde aqui que falaria desse tema. Então, quem for chegando aí, vamos abordar um pouco essa temática aí, em cima de algumas esferas, né? Que a gente pode chamar de coerência entre os nossos atos, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e também na outra esfera que é com quem estamos, né? Então eu vou trabalhar um pouco em cima dessas temáticas aqui, a gente vai falar um pouco mais a respeito disso. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Um dia como hoje, quarta-feira, na metade da semana as pessoas vão passando um pouco por momentos de... Alguns já estão um pouco mais cansados, outros ainda estão com gás para concluir a semana, né? Mas é um dia aí um meio termo, né? Tanque meio cheio, meio vazio. Então vai depender muito do teu estado de humor, do teu ânimo para lidar com as questões da vida, né? Então é legal da gente falar um pouco mais sobre essa temática aqui da coerência, né? O quanto que você sente que esse universo interno e externo está dialogando e tendo uma fusão, né, de conhecimentos aí, e de coerência, no caso. Gente, coerência passa por que questões, né? O quanto que eu tenho sinergia, ou seja, um fluxo numa mesma direção em relação ao que eu sinto, penso e vivo, né? Como é que isso vai acontecendo? Olá, Josiane, Edmar, Daniela, né? Cleia, Flávio, bacana, sejam bem-vindos. Como é que eu vou conseguindo alcançar esse nível de interação? O primeiro ponto para a gente pensar é em relação aos nossos comportamentos, né? O grau que podemos ter diante daquilo que fazemos, o grau de consciência, né? O quão consciente você está das tuas ações, do teu comportamento. Então, você já parou para pensar nisso? Por exemplo, aquilo que você faz pela manhã, aquilo que você faz pela tarde, aquilo que você faz à noite. O quanto que essas coisas que você faz ao longo do seu dia, elas têm uma certa linha, têm uma certa direção. Ou não, Vitor, meu dia é maluco, é cheio de contratempo, uma hora eu estou fazendo uma coisa, outra hora eu estou fazendo outra. Cada hora é algo, né? O quanto que essas coisas que você faz, elas conversam umas com as outras, ou não, são completamente distintas e diferentes. Isso é uma primeira forma de observar. Vale a pena parar para se questionar. Qual que é o nível de interação entre o que você faz num momento ou outro do seu dia? O quanto que existe já essa coerência de atos, de comportamentos. Não tem nem certo e nem errado. Não quer dizer que tudo tem que ser igual, mas é o quanto que essas coisas obedecem uma certa linha, uma certa direção. Então, esse é o primeiro ponto a se observar, tá? Outro ponto que é legal, é importante de observarmos também, né? Diz respeito aos nossos pensamentos. Quantos pensamentos será que não passam aí pela sua cabeça em um dia? É muita informação. Já acordamos pensando, pensamentos que podem ser mais rápidos, pensamentos que ficam mais, que se mantêm, outros pensamentos que são mais estruturados e tem mais bolo, né? Mais conteúdo, de certa forma. Mas, de modo geral, o quanto que esses pensamentos também seguem uma linha, uma direção, né? O quanto que esses pensamentos, ao longo do seu dia, eles lhe atrapalham, ou lhe incentivam, ou lhe geram algum tipo de confusão. Então é importante observar isso, né? Como é que isso está acontecendo, essa coerência de pensamentos. Em cima dos pensamentos, a gente pode pensar um pouco questões como teu entendimento sobre o mundo, né? Que mundo é esse? Se você fosse explicar para uma criança, né? Como é que é esse mundo que você acredita, esse mundo que você vive, que explicação talvez você daria para ela, né? Como é que você diria que são as coisas, como é que as coisas funcionam para você. Então, esse entendimento,
ele tem que estar alinhado com as coisas que você pensa. Às vezes os pensamentos que temos, eles entram em choque com aquilo que entendemos e acreditamos do mundo. Então existe já um conflito ali dessas compreensões, dessas verdades, das crenças. Tudo isso vai habitando o nosso pensamento de um modo amplo. Então também são questões a se observar em termos de coerência apenas dessa esfera que eu estou falando, que são dos pensamentos. Uma outra esfera de pensamentos, aliás, uma outra esfera que a gente pode observar em termos de coerência, também se refere à parte dos sentimentos, dos desejos e das vontades, né? O quanto que aquilo que eu sinto é coerente com aquilo que eu quero, com aquilo que eu tenho como intuição ou percepção, né, das coisas que estão ao meu redor. Esse tipo de coerência interna ou também de condução das coisas, né? Pô, Vitor, no mesmo dia eu passo por sensações diferentes, né? Uma hora eu tô triste, uma hora eu tô alegre, uma hora eu tô irritado. O quanto que essas sensações, não que você não possa ter todas elas no mesmo dia, mas o quanto que elas também conversam numa mesma direção, frente a fatos e situações que você vai vivenciando, né? Então, se esses sentimentos eles mantêm uma condução, tem um certo nível de coerência para a gente observar. Caso não, quanto que esses sentimentos acabam entrando em choque uns com os outros ao longo de um dia, por exemplo, de vivências. E um outro ponto para a gente pensar também, nessa esfera das coerências diversas, é com quem estamos. Quem são as pessoas que estão ao seu lado? Quem são as pessoas que compartilham da sua intimidade, da sua vida diária? Quem são essas pessoas com as quais você trabalha, com as quais você vive amorosamente, com as quais você está fraternalmente, né, com amizades? O quanto que essas pessoas são coerentes com o que você acredita e vive, o quanto que elas também caminham numa mesma direção que você, ou não. São pessoas que acabam se chocando e o tempo todo se opondo ao teu olhar diante do mundo. Então isso também é um nível de coerência. E aí vale a pena a gente pensar assim, quanto que essas esferas também se coincidem, né? Por exemplo, meus comportamentos são coerentes com os meus pensamentos, que são coerentes com os meus sentimentos, que também são coerentes com as pessoas com as quais eu convivo. O quanto que tudo isso converge numa mesma direção. Em geral, essas coisas estão meio dissipadas em direções diferentes. Às vezes eu penso algo, sinto outra coisa que se opõe ao que eu penso. É muito comum que, por exemplo, em situações amorosas, conflitos de relacionamento, às vezes eu quero terminar um relacionamento, mas sinto que amo, que quero, que gosto, né? Tenho um sentimento de querer estar, é uma coisa que não é racional, mas, quando eu tô com essa pessoa, me sinto bem, me faz bem, mas eu sei racionalmente que eu não quero mais estar com essa pessoa, por isso e aquilo. Então, tem pensamentos que te levam numa direção e sentimentos que te levam em outra. Então, isso também gera um conflito interno bastante grande. Achar uma sinergia, uma coesão entre sentimentos, pensamentos, é extremamente importante. De repente, você vai perceber assim também. Outro exemplo, que eu tô querendo fazer uma dieta, eu tô querendo inserir na minha vida uma rotina, que seja uma dieta ou uma atividade física, e de repente você vai ver que o teu pensamento que vai numa direção acaba não coincidindo com os teus atos, com os teus comportamentos. Comportamentos que às vezes vão ser procrastinadores ou de autossabotagem, que vão te impedir ou que nem te levam na direção daquilo que de fato você quer. Ao invés de você estar fazendo a dieta, de repente você vai lá, come algo que não era o que você queria ter comido, mas sentiu vontade. Então, o desejo foi numa direção que gerou um comportamento que era um meio termo, mas que também não era na direção daquilo que você estava pensando. Então, tudo isso também gera um conflito interno e externo. Pensa ainda assim, da mesma forma, de repente você está querendo fazer uma atividade física, mas convive com pessoas que não são nada desse universo, né? O quanto que isso diverge... fugiu minha luz aqui. O quanto que isso diverge daquilo que você quer. Às vezes está numa intenção, então, eu quero ter um comportamento mais saudável de atividade física, quero fazer uma dieta. Esses são exemplos, né?
e de repente eu estou com pessoas que não são desse tipo de universo, que não tem isso como algo importante em suas vidas, que não são coerentes com aquilo que eu quero ou intuo. E isso gera um conflito de interesses, porque a influência do grupo sobre os meus comportamentos. Mas Vitor, eu sei de mim, não importa com quem eu esteja, eu vou fazer do jeito que eu quero. Com certeza, mas há mesmo assim a influência grupal. Então, saber com quem estou e o quanto que essas pessoas com quem estou também compartilham de uma mesma direção naquilo em que eu penso, naquilo em que eu sinto, naquilo em que eu acredito, naquilo em que eu estou fazendo, isso faz toda a diferença, é um incentivo muito maior para que eu me mantenha alinhado. Então, se de repente eu penso uma coisa, sinto outra, ajo de um outro jeito e ainda estou com pessoas que nada a ver com tudo isso, que confusão! O quanto que a vida se torna muito mais difícil, penosa, e é importante parar para observar isso, o quanto que eu posso sim querer de mim e buscar formas de agir no mundo de modo coerente, tanto internamente quanto de modo externo. Então, estando alinhado com comportamentos, pessoas, com os meus sentimentos, com os meus pensamentos. Se você percebe que isso é difícil de estabelecer, não que seja fácil de qualquer forma, não é, mas é possível, você pode fazer esforços nesse sentido. O primeiro ponto é ir tomando consciência, mas se você for percebendo que isso, de certa forma, se torna muito penoso, muito sofrido, procure auxílio, procure um profissional também que possa lhe auxiliar mais nessa área, né? Um terapeuta que possa te ajudar a entender melhor os teus sentimentos, por que uma coisa não está alinhada com a outra, os teus pensamentos, que talvez que bloqueios ou traumas possam estar influenciando nessa dificuldade em integrar certos campos da vida, né? Que eu falei aqui de esferas de comportamento, e ao mesmo tempo pare um pouquinho para avaliar e rever as relações interpessoais, ou seja, pare para rever com quem você anda, com quais pessoas você está interagindo atualmente, o quanto que elas têm a ver contigo ou não, e se perceber que não, avalie que sentido tem essas pessoas ao seu redor. Vale ter muitas pessoas ao redor, ou talvez algumas ou poucas, ou aquelas que de fato façam sentido para você e agregam algo à tua existência. Relações são importantes, não quer dizer que também sejam descartáveis, mas você tem todo o direito de estar com quem você quer estar e não com quem você tem que estar. Isso é extremamente importante. Nem sempre isso se faz tão viável, mas você pode parar para pensar pelo menos nisso. Então, isso vale a pena, isso tem a ver com coerência. Quando agimos com coerência, preservamos nossa saúde psíquica, nossa saúde mental, economizamos energia vital e vivemos com mais leveza e mais tranquilidade. Então, fica essa sugestão de hoje, dessa conversa que aqui tivemos hoje. Dúvidas que vocês tenham sobre essa temática, fiquem bem à vontade para me mandar directs, mensaginhas, né, aqui no... Perdão. Mensaginhas aqui no Instagram. Reforço o meu convite, quem tiver interesse em participar de intervenções com TFT aqui no Instagram ao vivo, em breve eu vou começar a fazer intervenções ao vivo aqui para ajudar as pessoas a superar traumas, emoções de difícil resolução a partir do TFT em nível avançado, ok, pessoal? Fiquem bem, obrigado pela presença, pela audiência aqui, um bom restinho de semana, ainda temos dias a seguir, gás, foco, coerência, energia para tudo isso, ok? Beijo grande, fiquem bem e até sexta-feira, esta próxima sexta-feira, às 22h22, ok? Tchau, tchau, até!